A história oculta do Natal. A Bíblia e os pagãos. Estamos explorando a história do Natal, suas origens pagãs e como tudo isso se conecta com o relato bíblico do nascimento de Jesus. Como isso é possível? Embora o Natal pareça uma festividade cristã pura, na verdade, nem sempre foi assim. De fato, por muito tempo foi exatamente o oposto. Nosso objetivo é descobrir as profundezas dessas influências pagãs, como elas ainda impactam o mundo atual e revelar as surpreendentes verdades que encontramos. Para entender as raízes do Natal, precisamos viajar no tempo, muito antes do nascimento de Cristo. Vamos imaginar a Europa antiga. Invernos gelados, sombrios e rigorosos dominavam a terra. A vida não era fácil. E todo ano as pessoas enfrentavam o desafio de sobreviver a uma temporada de escassez. Contudo, no meio dessa luta, havia esperança. O sol, fonte de vida e calor, retornaria com mais intensidade. Essa esperança deu origem a tradições que, surpreendentemente, ainda persistem. Nas regiões do norte, celebrava-se o Iule, uma festividade que marcava o solstício de inverno. Na noite mais escura do ano, enormes fogueiras eram acesas para honrar o sol e manter viva sua memória. As famílias traziam para casa grandes troncos, conhecidos como troncos de Iule, e os mantinham acesos como símbolo da luz que vence as trevas. Soa familiar? Esse é a origem da tradição do tronco de Iule que ainda ouvimos em algumas regiões. Enquanto isso, no sul da Europa, os romanos celebravam seu próprio festival de inverno, as Saturnais. Este evento era dedicado a Saturno, o deus da agricultura, e marcava o fim da colheita e o início do descanso do inverno. Porém, as Saturnais não eram simples festividades religiosas. Eram um verdadeiro carnaval, onde as normas sociais eram invertidas. Os senhores e escravos trocavam de papéis, e as ruas se enchiam de risos, cantorias e descontrole. Durante essas celebrações, as ruas eram decoradas com vegetação, e as pessoas festejavam até se satisfazerem. Sim, até trocavam presentes, algo muito semelhante ao que fazemos hoje. Muitas das decorações natalinas que conhecemos, como o azevinho, o visco e as coroas, vêm dessas antigas tradições, símbolos de vida e fertilidade durante os dias mais sombrios do ano. Mas há mais nessa história. Tanto no Iule quanto nas Saturnais, as celebrações não eram apenas uma questão de sobrevivência. Eram também momentos para quebrar as regras da vida cotidiana. Essas festividades frequentemente se tornavam descontroladas, transformando-se numa oportunidade de aproveitar sem restrições a comida, bebida e comportamentos que normalmente não seriam permitidos. Algumas dessas tradições sobreviveram até os dias atuais. Já ouviu falar de se beijar sob o visco? Esse costume é um eco das antigas festividades de fertilidade. Com a expansão do cristianismo, essas celebrações não desapareceram, mas se transformaram. A Igreja enfrentou uma decisão crucial: rejeitar essas tradições profundamente enraizadas ou dar-lhes um novo significado. O que aconteceu a seguir mudou o curso da história e a forma como celebramos o Natal para sempre. As decorações que usamos hoje têm raízes nesses festivais pagãos. As árvores de folhas perenes, como o azevinho e o visco, simbolizavam a vida e a fertilidade, e eram atribuídas propriedades mágicas, que ofereciam proteção e bênçãos. Com o tempo, essas plantas adquiriram um simbolismo romântico. Então, da próxima vez que você vir visco numa festa de Natal, lembre-se de que ele representa muito mais do que uma simples desculpa para roubar um beijo. É uma tradição que remonta a antigas celebrações, onde a fertilidade e a renovação eram o centro de tudo. Além disso, durante essas festividades, as pessoas se permitiam um banquete como nunca antes. Consumiam carnes assadas, pães frescos e jarros de vinho aromatizado, numa abundância desenfreada.
Era um momento de desfrutar sem limites, deixando de lado as preocupações com o amanhã. Soa familiar? Hoje continuamos essa tradição através das festas de Natal. Os banquetes com peru, as sobremesas e até mesmo as longas sobremesas lembram os antigos festivais de inverno. No entanto, naqueles tempos, não se tratava apenas de alegria. Era uma questão de sobrevivência. As pessoas precisavam acreditar que a abundância era possível, mesmo nos momentos mais sombrios. Infelizmente, com toda essa indulgência, também vieram os excessos. As regras da vida cotidiana eram deixadas de lado e as pessoas permitiam que seus impulsos assumissem o controle. Jogos de azar se tornavam comuns, o consumo de bebida era excessivo e o autocontrole desaparecia. Esses festivais, muitas vezes, terminavam no que poderíamos chamar hoje de completo caos. Soa familiar? Pense nas festas de escritório durante a época do Natal, quando algumas pessoas bebem mais do que o habitual, ou na obsessão por comprar e gastar sem limites durante essas datas. Esses ecos do Yule e das Saturnais ainda nos cercam, mesmo que não percebamos. Uma tradição especialmente caótica daqueles tempos era a escolha de um senhor da bagunça. Este personagem liderava o caos, incentivando todos a deixarem de lado suas inibições. Durante 12 dias, a duração dessas festividades, o senhor da bagunça tinha a liberdade de fazer o que quisesse. Essa ideia de um mundo ao contrário é, na verdade, a raiz dos 12 dias de Natal. No entanto, para os primeiros cristãos, essas celebrações descontroladas representavam um grande problema. Como poderiam honrar a Cristo enquanto ao seu redor as pessoas se entregavam às práticas pagãs? A igreja se via diante de um dilema: rejeitar essas tradições ou encontrar uma forma de redimi-las. Nos primeiros séculos do cristianismo, a maioria dos fiéis rejeitava esses festivais, considerando-os indulgências pagãs completamente opostas aos ensinamentos de Cristo. Afinal, como uma celebração cheia de bebedeiras, jogos de azar e descontrole, poderia honrar a Deus? Um exemplo notável é a história do Papa Gregório I no século IV. Naquele tempo, ele enviou o missionário Agostinho para evangelizar as comunidades locais. No entanto, ao chegar, Agostinho se deparou com um desafio inesperado. As pessoas estavam profundamente enraizadas em seus festivais de meio de inverno, e nenhum esforço de pregação conseguia convencê-las a abandoná-los. Agostinho escreveu ao Papa Gregório pedindo orientação. Deveria ele continuar tentando persuadi-los ou havia uma outra solução? A resposta do Papa foi tanto estratégica quanto controversa. Basicamente ele disse: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Em vez de tentar erradicar esses festivais, Gregório sugeriu transformá-los. Ele propôs dar-lhes um novo significado. Em vez de celebrar o renascimento do sol, as pessoas poderiam celebrar o nascimento do Filho de Deus. Assim, o 25 de dezembro foi escolhido como a data oficial para comemorar o nascimento de Jesus. A escolha dessa data não foi por acaso. Ela ficava próxima ao solstício de inverno, quando os festivais pagãos estavam no auge. Ao oferecer uma razão cristã para celebrar, a igreja esperava substituir gradualmente as antigas tradições por outras centradas em Cristo. No entanto, isso levanta uma pergunta comum: Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? A Bíblia oferece pistas que sugerem o contrário. Por exemplo, o Evangelho de Lucas menciona que os pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos à noite. Isso teria sido improvável em dezembro, pois o clima em Israel é frio e frequentemente há neve nas colinas durante essa época. Os estudiosos concordam que Jesus provavelmente nasceu na primavera ou no outono, quando o clima era mais ameno e os pastores podiam permanecer nos campos. Então, por que o 25 de dezembro?
A escolha dessa data não foi por precisão histórica, mas por estratégia prática. Ela se encaixava na missão da igreja de conectar-se com as pessoas onde elas estavam. Embora essa decisão tenha sido útil para a expansão do cristianismo, ela não foi isenta de controvérsias. Alguns cristãos primitivos consideravam um erro misturar tradições pagãs com a adoração a Cristo. Eles temiam que isso diluísse a verdadeira mensagem do Evangelho. Até hoje, alguns crentes se sentem desconfortáveis com as raízes pagãs do Natal. No entanto, para os líderes da igreja naquela época, o objetivo era claro: aproximar as pessoas de Cristo. Ao dar um novo significado a essas celebrações, esperava-se redirecionar o foco da indulgência para a adoração. A mistura de tradições na celebração do Natal. Essa fusão de tradições não foi algo imediato. Levou séculos para se consolidar. Muitas das antigas costumes continuaram coexistindo com as novas. Por exemplo, o tronco de Iule, as árvores perenes e até as festividades de 12 dias continuaram sendo parte das celebrações. Mas aos poucos, esses símbolos adquiriram novos significados. O tronco de Iule passou a representar Cristo como a luz do mundo. As árvores perenes começaram a simbolizar a vida eterna por meio de Jesus. E os 12 dias de festa passaram a ser associados à jornada dos Reis Magos. A igreja também introduziu novas tradições centradas em Cristo. Por exemplo, o presépio se tornou uma ferramenta para ensinar sobre o humilde nascimento de Jesus. Hinos e canções de Natal foram escritos para substituir as músicas pagãs. Com o tempo, esses costumes cristãos começaram a se enraizar, relegando os significados pagãos a segundo plano. Contudo, esse processo nem sempre foi simples. Durante séculos, o Natal continuou sendo uma mistura de elementos pagãos e cristãos. Enquanto algumas pessoas abraçavam plenamente o significado cristão, outras se apegavam às velhas tradições. Essa tensão entre o sagrado e o secular é algo que ainda persiste. Então, o que isso significa para nós hoje? Podemos celebrar o Natal sabendo de suas raízes pagãs? Como podemos honrar o verdadeiro significado do nascimento de Cristo em uma época tão cheia de distrações? Para encontrar respostas, precisamos examinar mais de perto o percurso histórico do Natal e como ele se transformou na festividade que conhecemos hoje. O estabelecimento de 25 de dezembro. No século IV, o Papa Júlio I declarou oficialmente o 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Essa escolha não se baseou em evidências bíblicas, mas em uma estratégia deliberada. Ao alinhar a celebração cristã com os populares festivais de inverno, a Igreja introduziu uma narrativa cristã sem exigir que as pessoas abandonassem suas queridas tradições imediatamente. Além da conveniência estratégica, a data possuía um simbolismo profundo. O 25 de dezembro estava relacionado ao festival romano de Sol Invictus, Sol Invencível, que celebrava o retorno dos dias mais longos após o solstício de inverno. Os cristãos reinterpretaram esse simbolismo como uma celebração do Filho de Deus, a verdadeira luz do mundo. Ao escolher essa data, a Igreja enviou uma mensagem poderosa. O nascimento de Cristo representa a luz que vence a escuridão e a esperança que dissipa o desespero. Esse paralelismo com os festivais do solstício ajudou as pessoas a aceitarem a nova narrativa. Conflitos e debates. No entanto, a decisão de mesclar as tradições não foi isenta de controvérsia. Nem todos concordaram com esse enfoque. Alguns cristãos devotos acreditavam que era errado incorporar elementos pagãos na adoração a Cristo. Argumentavam que o foco deveria permanecer estritamente nos ensinamentos bíblicos, sem influências externas. Ao longo da história, houve aqueles que rejeitaram completamente a celebração do Natal.
Por exemplo, certos grupos cristãos na Idade Média evitaram essa festividade, considerando-a excessivamente ligada às tradições pagãs. Mesmo durante a Reforma, os puritanos na Inglaterra e na América tentaram proibir o Natal. Para eles, essa festividade não passava de uma desculpa para indulgências, bebida e libertinagem. Consideravam inaceitável celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, uma data com origens pagãs. Cristo ou cultura? Esse debate sobre o sagrado e o secular continua até hoje. Quanto do Natal está realmente relacionado a Cristo e quanto é uma construção cultural? Essas questões não são novas, foram levantadas ao longo dos séculos. Apesar dos debates, a decisão da Igreja de estabelecer o 25 de dezembro como o nascimento de Cristo teve um impacto duradouro. Ao atribuir esse dia a uma celebração cristã, eles plantaram uma semente, uma nova narrativa que evoluiria com o tempo. Isso permitiu que o foco mudasse dos deuses pagãos para o Deus que, segundo a fé cristã, se fez carne e habitou entre nós. João 1:10-4. O Natal, como o celebramos hoje, é um lembrete do poder da transformação e da redenção. Embora suas raízes combinem elementos pagãos e cristãos, a verdadeira mensagem desta temporada permanece válida. A luz que vence a escuridão, a esperança que renasce e o amor incondicional de Deus manifestado no nascimento de Jesus Cristo. É um tempo para refletir, estar com nossos entes queridos e lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há razões para celebrar a vida e a fé. Se você achou interessante esta análise sobre a história e os significados do Natal, convido você a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se no meu canal para descobrir mais temas como este, onde exploramos a conexão entre história, fé e nossa vida cotidiana. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se este conteúdo o inspirou ou lhe deu uma nova perspectiva, deixe um comentário e compartilhe com alguém que também possa gostar. Nos vemos no próximo vídeo e que você tenha um Natal cheio de bênçãos.